Vamos vendo. Olá, Boa noite, Júlio. Tudo bem? Luiz Helena, boa noite a todos, boa É um noite, Chumei. Boa noite, Júlio. É um prazer é uma honra ter você aqui hoje com a gente para falar um pouquinho dessa arquitetura e principalmente da arquitetura do futuro, né? Dessas cidades inteligentes que estão por vir aí. Esperamos que sim. Boa noite, Mário. Boa noite. Seja bem-vindo. É verdade, grande profissional nosso Júlio. Eu Júlio, agradeço, viu, Luiz? Eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade que essa live nos traz como profissional, né, numa identificação da importância que cada setor responsável pela sociedade, cabe a ele dar uma resposta. E o arquiteto, o urbanista, ele tem essa fundamentação, ele tem essa formatação, essa função de equilibrar parte da natureza, parte da arquitetura, tudo aquilo que envolve o homem. Então, nós estamos aí para um diálogo bem aberto, pessoas que quiserem participar, tentar nos entender, tentar entender a cidade e a arquitetura do futuro. É isso. é isso aí, é isso aí. Júlio, conta pra gente, quem é você? Quem é você na fila do pão? Ô Lu, eu até ensaiei algo parecido de falar quem que é o Júlio. É difícil nós falarmos um pouco de nós, mas a minha identificação profissional, sou arquiteto filho da PUC, né, Pontifícia Católica de Campinas. Vim a São Carlos para que eu pudesse dar continuidade através da USP. E o que foi muito gratificante, porque aqui pude aprender relevante parte da nossa história, da historiografia, a importância que o urbanismo tem em relação à sociedade. Porque um arquiteto ou um profissional ligado a essa interatividade de construção, ele abrange cada família individual. Já o urbanista, o arquiteto, ele consegue transformar uma cidade num modelo onde ele consiga enxergar o todo. Então é importante essa necessidade, essa compatibilidade do entendimento do que sabe e uma resposta inteligente a essas novas cidades que propõem a surgir ou até mesmo corrigir essas existências, né? Legal, Júlio, muito legal. Você mora onde hoje, Júlio? Luiz, nós moramos em São Carlos, eu continuo aqui já há 26 anos, né? Eu trafego nas esferas universitárias, também ultimamente no poder público. Isso me Certo. deu o cabidal para que eu pudesse desenvolver vários trabalhos, interagindo urbanamente. Pude participar de uma Bienal público-privado, então a importância que a gente hoje vê a participação de um arquiteto essas possibilidades de interagir com o poder público, né? Sem essa interatividade, pouca manifestação o arquiteto urbanista tem como se dar providência às suas necessidades, digo necessidades coletivas, né? Muito bacana isso. Pelo que você está falando, pelo que a gente conversou um pouco anteriormente, a Sim. visão da arquitetura, de uma arquitetura melhor, né, para um futuro aí, pensa muito, se preocupa muito com a qualidade de vida das pessoas, né? Em especial, Luísa, o meio ambiente, né? Porque quando se fala em arquitetura do futuro, eu até fiquei pensando ali, desde benévolo, para o arquiteto hoje que nos acompanha, ele sabe de quem eu falo. Primeiro entendimento que antecede a era medieval, a formatação dos castelos, não é esse retorno historiográfico. E nem tão só falar de um futuro, que ele é promissor, todo mundo vê, mas de um crescimento verticalizado, sobrenatural, como você vê hoje em grandes centros, Singapura, você vê em Dubai, astronômico, que é algo que eu digo assim, que uso de materiais, que tecnologia é essa, né? Mas a arquitetura do futuro, que hoje o arquiteto vivencia, em especial a minha pessoalidade, a quem você se reporta, como um ser útil à sociedade,
É dar e ser voz ativa à vulnerabilidade. Quando a gente enxerga esses prédios, a gente esquece aqueles que, distante de ter ou serem ouvidos, requer um olhar mais crítico, mais generoso, mais compatível, a necessidade que cada indivíduo, cada cidadão tem em relação entre morar e habitar. Há diferenças muito grandes nisso, né? Quando você fala em tecnologia, hoje o ensino à distância, inclusive, exige que tenhamos, em contrapartida, cada um seu celular, seu computador, a sua internet ininterrupta. E não é isso. Então, nós vivemos momentos em que a tecnologia me oferta, mas não chega aos demais. Então, a arquitetura do futuro, ela passa pelo respeito que nós vamos ter que ter à natureza, devolvendo a ela os seus recursos e áreas de preservação permanente, e que dali você pode tirar o entretenimento, o esporte, o lazer, o turismo, sem que ofenda as cidades, que é um grande problema que se vê hoje na maioria dos centros urbanos, que pela gravidade natural do terreno, essa água de chuva, ela tende sempre a ir para o ponto mais baixo, é onde surgem as cidades. Então esse centro, que hoje já não se diz mais histórico, a não ser aqueles que foram já tombados pelo patrimônio, que devam ser preservados, e que não há coincidência, há uma inteligibilidade desse período. Quem o fez já sabia que o que é do Rio pertence a ele. Então, quando se fala nesses desastres, enchentes, o arquiteto não fala de enchente. O arquiteto pronuncia cheias, porque ele sabe o que pertence ao Rio deva ser devolvido a ele. Então, as cidades inteligentes, a arquitetura do futuro, ela vai acompanhar essa simbiose natural, exigida pelo próprio ser humano, porque senão ele vai haver um conflito dessa arquitetura do futuro que não atinge a maioria, em especial a vulnerabilidade. Te falo isso porque, repare, as habitações de interesse social, conhecida como RIS, elas vão de 39 a 42 metros quadrados, como são hoje os apartamentos. Só que de uma forma repetitiva, carimbada, sem pensar em recuos, iluminação, ventilação, exaustão, tudo aquilo que qualifica a arquitetura do futuro, do presente e foi do passado. Então nós temos que buscar informações, fazer uma síntese do melhor. E desde de tudo aquilo que nós já tenhamos ouvido falar, aprendido, estudado, ele tem esse conteúdo, né? De devolver ao homem a qualidade de vida que ele espera ter. Não é suntuosidade, é qualidade. É só você não confrontar o ambiente onde você esteja. Qual o melhor material? É aquele que você tem ao lado. Se for ao lado de uma cachoeira, que seja as pedras. Mas não confronte, não afronte o próprio ambiente. Faz parte dele. Jamais você pode pensar numa arquitetura sem o espaço que a envolve. Portanto, o entorno é importantíssimo, tanto quanto aquele elemento a ser edificado. Entendi. Vejo como profissional que a arquitetura do futuro é essa somatização, essa forma inteligente de ver o homem, a tecnologia, a possibilidade dele se encontrar sem que haja confronto, mas sim uma somatória. O êxodo rural, inevitável, considerando que hoje os satélites te levam à internet onde for. O sistema de captação solar hoje te dá a qualidade de iluminação que você precisa. Exatamente. Ô, Júlio, e você Sim. estava falando, eu estava pensando aqui na relação também que a arquitetura deva ter, né? Eu sou leiga nesse assunto, mas acredito que sim, com a parte de designer também, né? E por falar nisso, eu vou convidar uma pessoa que está nos assistindo também, Ah, que bacana. para participar desse bate-papo aqui, que é uma grande designer também. E eu acho que a participação dela vai ser muito importante também. Deixa eu ver se eu consegui chamá-la. Consegui, ela deve entrar agora mesmo. Porque quando a gente fala em arquitetura, né, a gente pensa muito em desenho também, né?
E representação gráfica, né, Luiz? Olha, Otacília, boa noite, Joaquim. Oiê, boa noite para vocês. Boa noite, Júlio. Prazer conhecê-lo. Igualmente, Tacília, viu? É muito importante termos alguém da área que tem uma aproximação, uma razão, que compreenda parte daquilo que nós falamos, né? Eu acho que tudo isso É, resume na sua forma artística de representar e de enxergar o mundo. O design é isso, é o desenho, é a forma de se expressar, de interagir, de conhecer aquilo que a pessoa desejava ver. Parabéns a você. uhum. Obrigada. Quem é Eu estava te você, Joaquim? escutando. Conta para nós. Bom, uma pessoa que trabalha com apresentação precisa se apresentar, né? Claro. Bom, meu nome é Otacília, para quem não me conhece. Eu sou designer, né? Como já foi apresentado aqui, sou também atriz. E o meu trabalho é ajudar as pessoas, então, a se comunicarem melhor, né? Se comunicarem com mais clareza, mais desenvoltura, mais leveza, porque isso é muito importante, mas sem deixar de lado essas questões de se preocupar com a intenção, se preocupar com a comunicação que você deve despertar no outro, né? Com o sentimento que você vai despertar no outro, trabalhando de uma forma muito respeitosa na comunicação. E aquilo que você estava falando agora, Júlio, né, dessa questão da arquitetura, trabalhar de uma forma respeitosa também com o ambiente, com as outras pessoas, né, com o espaço, com a natureza, isso realmente tem muita sinergia com o trabalho do design, né? Porque as pessoas pensam que design simplesmente é fazer um negócio bonitinho, né? E a arquitetura também, né? Fazer aquele prédio escalafobético maravilhoso, mas passa-se por projeto. Na verdade, design é projeto, né? Design entra em várias áreas, em vários ambientes, justamente porque design significa projeto e não desenho. Existe uma confusão semântica aqui entre desenho e projeto. No inglês é muito mais claro isso, né? A palavra design é mais clara nesse sentido, mas tem muito a ver com projeto. Então é sempre pensar na intenção que você quer causar, para depois ir para a prancheta, para depois ir lá, dar uma solução visual para aquilo, né? Então, nesse sentido, se assemelha muito à arquitetura. E estou feliz de estar aqui porque, inclusive, eu estudei na FAO, né? Eu fiz arquitetura, metade do curso, parei no meio do caminho, não era para mim, né? É para outras pessoas mais competentes nesse assunto. E resolvi partir depois para o design gráfico, mas eu tenho esse carinho pela arquitetura, e a arquitetura modela muito a forma como eu penso design, justamente porque eu comecei a me interessar por design ali, né, dentro da arquitetura mesmo. Até porque elas se somam, né, Otacília? Sim. Você se expressou muito bem em dizer que, por vezes, ou tantas vezes, ou quase todas elas, você é a resposta daquilo que eu gostaria de ver, né? A tecnologia, ela permite hoje montar maquetes tão ilustrativas, tão capazes, tão próximas à realidade, que nos dão uma resposta mais inteligente a tudo isso. E essas maquetes, se elas se convertem em interiores, exteriores, e aí parte de toda essa simbiose, desse encontro, o designer está ali qualificando, como diz, não é o desenho tão só, é a forma de somatória, de qualificar o próprio ambiente, né? Uhum. O O desenho é só a design resposta, né? É resposta para tudo isso, para todas essas questões, né? para todas essas questões. É uma pena que essa ferramenta, tão próxima e necessária de todos, seja vista, Luiz Helena e demais, como algo que está distante dessa interatividade com o profissional designer ou com o arquiteto. Muito bem aqui dito. Parece que o arquiteto veio para ou enfeitar ou fazer algo sobre acima daquilo que se vê. O arquiteto não. O arquiteto, ele, acima de tudo, ele é um sociólogo, ele é um filósofo. Os sentimentos dele se confundem com a matemática. Então, ele é preciso. Os sentimentos dele é capaz de buscar informações e traduzi-las de uma forma não só sentimental, porque isso é um particular, mas dar a resposta, a voz ativa àqueles que não têm.
E o urbanista tem essa fundamentação de dar qualidade, dar a essa, vamos chamar esse desenho, ou essa formatação, esse designer à cidade, né? Dando a ela distanciamentos convenientes, trabalhando se ela é nova, com uma tendência natural que ela se torne policêntricas, que ela tenha um desenho, algo que cada local tem a sua sobrevivência e não se desloque para um lugar só confuso, apertado, como é a maioria das cidades. E como, com certeza, distante das propriedades que um designer vê, ou que gostaria de ver essa situação bem diferente do que hoje nós vivenciamos a cada cidade brasileira. Lembrando que todas elas surgem no entroncamento de 2 vias, sempre próximas aos rios. São Carlos tem um particular, porque nós tivemos pessoas de visão política avançadas muito grande. O Carlos de Arruda Botelho faz questão de citar essa pessoa, o Conde do Pinhal. Ele pôde trazer o iluminismo norte-americano, trazer da Europa e toda a qualidade de informação e a tecnologia que o período exigia. São Carlos foi a primeira cidade a ter o bonde elétrico. A primeira cidade a produzir energia elétrica ininterrupta e dela, sem tivesse adquirido de outro município. Então, quando aqui se instalou os polos tecnológicos da USP, da Universidade Federal, porque anteriormente já havia sido preparado uma qualificação para isso. Então, isso diz há mais de 150 anos. Então, a tecnologia aqui presente, só nos falta o holograma. Hoje a nossa live estaria assim, voltada um para o outro, se vendo de formas diferentes. Mas vamos ver, só paciência, viu, senhora designer? Senhora Otacília e Mas é verdade, né? A tecnologia avança, assim, de uma forma inimaginável, né? Se a gente parar para pensar em coisas que existem hoje, que a gente dá como certa, há 10 anos atrás, eram devaneios, praticamente, né? Gravador. Eu ia fazer uma entrevista, eu levava um gravador para trocar uma ideia com você, porque senão eu esquecia tudo. Hoje está tudo gravado e não dizer você pode que ver não depois e está aí disponível para todo mundo. E essa popularização do conhecimento e da informação, de uma forma geral, na verdade é mais da informação do que propriamente do conhecimento, eu acredito. Mas ela traz para a mesa, né? Traz para a população a questão do debate dessas questões que você colocou aqui, né? Hoje as pessoas têm acesso e podem, se quiserem, se interessarem, discutir temas como esse, entrar numa live dessa, 8 horas da noite, no seu Instagram, e falar um pouquinho sobre arquitetura, né? E aí, talvez alguém que não saiba o que é arquitetura, porque tem muita gente que não faz a menor ideia do que a gente está falando aqui, design, arquitetura, né? Isso é muito abstrato, normal, né? natural. Eu não entendo nada de farmacologia. Pois é, mas essas pessoas podem ter um pouquinho com esse assunto e talvez se interessar por isso e serem um pouco mais críticos no seu dia a dia, né? Serem um pouco mais críticos com a própria casa, né? Com o próprio ambiente onde se vive, onde se mora, num primeiro momento, né? Pensando no indivíduo, ser mais crítico com, sei lá, com a identidade visual da sua empresa, com a forma como ele comunica a sua empresa e ampliar isso depois para um nível social, para um nível coletivo, né? De pensar como é que está a cidade, o ambiente onde vive, a poluição visual dos ambientes onde ele está, né? Tudo isso está relacionado com design. Então, é muito gratificante, é muito positivo a tecnologia ter avançado tanto e estar avançando tanto, porque isso coloca um pouco mais de poder na mão das pessoas, né? É uma pena, Otacília e Luísa, que não atinja o número de pessoas que realmente nós poderíamos tê-las, né? Você vê a tecnologia aplicada hoje ao comércio, ao serviço, ela dispensa todo um funcionalismo. Então, o serviço, emprego e renda, comércio, ela passa a ter uma outra formatação pela própria tecnologia. Hoje, os condomínios, Lu e Otacília, vocês presenciam em São Paulo mais ainda. Já, além de se isolarem, eles não saem mais, porque são tudo lojinhas dentro delas, onde você passa o cartão, adquire o seu produto e entra.
Eu vejo aqui São Carlos, os damas da vida, que surgem em Barueri, hoje já estão fomentando tudo isso. Eu tenho um filho mais velho, o Vinícius, eles já têm esse diálogo já dentro desses ambientes fechados, vamos chamar assim, dessa arquitetura voltada para o interior, só para eles. Onde, e daí? Que participação coletiva é essa? Qual é verdadeiramente? Tem alguma coisa de errada? Não, tá tudo certo, mas a arquitetura do futuro é isso? É Dubai? É Singapura? Ou nós vamos preocupar um pouco com aquela voz ativa e atenda um pouco o que é isso? É a vulnerabilidade, é esse desenho importante que nós temos, que quando eu falo desenho, não é o menosprezo do projeto, mas é a forma de representar a sua ideia. Então, termos clareza da necessidade que cada indivíduo tem dentro da formatação e o ambiente onde ele vai ser inserido. Reparem as habitações de interesse social, que é um pouco da minha praia, onde eu visualizo muito, onde eu me identifico, não, onde eu tenho uma certa busca, uma identidade que eu tento resolver. Tento resolver em deixar as formas menos repetitivas, que elas possam rotacionar, que elas possam ter aberturas coerentes, que elas possam ter recuos mais obrigatórios. Enfim, reparem que nós misturamos política, só faltou a religião. Mas a política também, ela destina todos esses locais, a habitações, como nós estamos tratando de interesses sociais, às franjas das cidades. Quer dizer, são os piores locais onde, despreparados, desprovidos de toda essa necessidade coletiva, que são praças, que são entretenimento, que são palcos, onde a sociabilidade se vê, em especial as praças, que dão qualidade de vida, inexistentes. Então, coisa. Pois não. Você falou em praça aí, eu lembrei de algo interessante. Eu e a Otacília estamos no mesmo bairro. E até um pouco tempo atrás, Júlio, era um bairro um pouco mais assim, residencial, tinha aquelas famílias mais tradicionais. E o que a gente está vendo de uns anos para cá muitos prédios sendo construídos. Muito, um atrás do outro. Pertinho da minha casa, uma quadra da minha casa, temos uma pracinha, que hoje ela não está bem cuidada. Mas 2 anos atrás, quando eu vim para cá, para esse bairro, que é a Lapa, era uma pracinha de convivência. Então eu via muitos senhorzinhos ali, senhorinhas ali, tem uma mini academia. Aos domingos tinha música, né? Várias pessoas, capoeira, música, sempre tinha algum pequeno evento ali. Hoje já está deixando de ter. Já não tem mais, e a praça não está bem cuidada. Você sente a mesma coisa, Tacília? Eu acho que isso pode ser um pouco impacto da pandemia, né? Porque afastou as pessoas dos locais de convivência. E aí já é um outro problema, acho que já é assunto de uma outra live, né? Como é que você resgata esses espaços de convivência que estão se perdendo por essa condição, né? Por essa condição de isolamento social aí. Acho que nós não nos perdemos, se me permite corrigir, até porque foi dito sobre hoje só surge prédios altos, e é nesse respeito que a arquitetura do futuro tem que estar atenta. Os gabaritos. Quem conhece, não precisa ter ido à Europa, mas se digitar em Florença, ela é uniforme na sua categoria de cidade. Ela não tem nada que sobressaia a outra, a não ser Santa Maria del Fiore, a primeira catedral linda, maravilhosa. Maravilhosa. Brunelleschi, né? A única cúpula que surge na cidade. Ou seja, há um respeito, há uma interatividade entre o homem, a iluminação, a ventilação, a circulação, a ambientação que existe, e uma preocupação social desde esse período, né? Para que não crie a obrigatoriedade impactante de você visualizar o objeto. Coisas que o arquiteto, o urbanista, em especial o moderno, ao colocar os pilotis, além de eximir-se
da incumbência de você visualizar aquilo que não queria, permite que você passe por debaixo, trafegue. Abre as janelas, em vez de ser repetitivas e contínuas, abre ela em fita para que o seu olhar percorra inteiro todo. Então, a tecnologia que tanto usou o moderno, com concreto, com aço, vidro, e hoje? O que nós queremos? Imitá-los, queremos obedecê-los, ou desigualamos esse desentendimento, vamos fazer aquilo que nos compete, especular, o que não prestar a gente joga para aquele mais pobre, não dê voz ativa a ele, faça arquitetura que é correspondente aos serviços públicos e tão só. Não é o papel do urbanista. Talvez a própria condição me obrigue a falar sobre tudo isso, porque o papel do urbanista, ele envolve essa representação gráfica, essa forma atual de você interagir com o homem. De você contar a história, né? E obrigatoriamente, como você diz, projetar. Sem projeto, sem um design, você não modifica nada, você não antecede, você só fica no campo da intenção. Então, o designer, o arquiteto, eu acho fundamentais para a sociedade antes que ele busque o médico, antes que ele busque outras soluções. Vamos dar possibilidade ao homem de contemplarem, de se exaltarem, de sociabilizarem, de contemplarem realmente, porque aquilo que comover, ele te dá o bem-estar natural, onde ele se afasta dos remédios, né? Tem alguns estudos, tem se falado bastante sobre isso, né? Da questão da arquitetura como promotora de saúde mesmo, né? De você conformar espaços onde você se sente bem, né? Espaços muito apertados, eles vão te dar aquela sensação claustrofóbica, mal iluminados, né? Com pouca ventilação. Eles podem, inclusive, causar problemas de saúde, né? Existe a doença do mofo, por exemplo. Então, tomar cuidado com esses espaços, né? Ter um cuidado com o espaço onde se vive, onde se mora, onde se trabalha e socializa, tudo isso tem uma questão muito importante aí, onde é função do arquiteto resolver, né? É papel do arquiteto resolver, é missão, né? Aliás. É tão legal se nós pudéssemos deixar de dizer e passássemos a dizer. A exclamação é base para a alma. Arquitetos projetavam de maneira onde você passavam por um local e de repente se abria o mundo. A catedral em Brasília, Neymar, consegue isso. Você entra por um túnel e se abre para um campo vasto onde a iluminação te comove, promove essa sublimação. É uma forma onde... Aí a gente, tá vendo como, querendo ou não, a gente já trouxe a religião para o meio, né? Porque a arquitetura ela é tão poderosa e tão capaz de conformar espaços que pode te trazer essa sensação de contemplação num espaço, né, religioso, um espaço de oração, onde promove e facilita o seu encontro com o sagrado, simplesmente porque você entrou ali como se você estivesse entrando na clareira de uma floresta, praticamente, né? E, de repente, o céu está mais perto de você, né? Você olha para o céu ali naquela abóbada de uma catedral, naquele ambiente que se abre e tudo mais. Isso é fascinante, né? Maravilhoso. As diferenças entre o belo e a sublimação. Nem sempre aquilo que você visualiza é tão só algo comovente ou que te dê possibilidade de interagir com ele. Parece estar tão distante, né? Diferentemente de você participar disso, de você sentir o ambiente onde você vivencia. Então, eu citei Brasília porque ali estão pessoas que me chamam a atenção. Me chamam a atenção em especial, e aí entra o projeto, nós somos áureos. Ou seja, nós temos um módulo, uma medida, que apesar de sermos feios ou bonitos, mas temos essa formatação onde um módulo nos gerenciou. Então, uma medida pré-estabelece a outra, e quando se projeta, quando se tem um design,
Você entra, admira e não sabe por quê. Nós sabemos. O cara é A formatado. gente conhece, a gente estudou Le Corbusier, proporção áurea. São segredinhos que você fala, pô, contou na live, mas são elementos tão fáceis porque ele subtraiu do próprio ambiente algo que já era dele. Então, nem esforço o projetista do design fez. Ele é sábio demais. Ele só sintetiza aquilo que ele já sabe e coloca em prática, Luiz. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os arquitetos, urbanistas, designers, que estão preocupados, né, realmente com essa qualidade de vida, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. É porque quando me ligam, aí o meu som fica baixinho. Então, para mim, está muito baixo, mas é porque alguém ligou. Então, a pergunta é: arquitetos, urbanistas, designers, que estão preocupados com qualidade de vida para um futuro, né? Pensando nas cidades inteligentes, o que fazer para que isso não fique sendo somente uma utopia? Eu respondo primeiro? Eu vou responder de novo como urbanista, não só como arquiteto, certo? Então, como urbanista, para que não seja utópico, falo da minha pessoalidade porque vivencio tudo isso. Uma cidade sem que haja essa preocupação entre o poder público e as necessidades que são públicas, nós vamos distanciar e vamos ficar na utopia. E o que é isso, Júlio? Eu tenho um erário público. Ele é constituído de 100%, é um objeto. Metade dele é do funcionário, a outra metade, educação e saúde. Então, ele é comprometido. Se cada cidade formatasse um federal e um estadual, nós, através dos projetos, buscaríamos recursos tão oriundos, tão necessários que a cidade deixaria de ser utópica. Então, o papel do urbanista, quando fala, eu não quero falar de enchentes, eu falo de cheias, é porque eu quero um centro revitalizado, bonito, com suas margens, com a sua sinuosidade, rico do prazer, do enriquecimento, da contemplação, do entretenimento, do esporte, do lazer. Para isso, tem que haver esse gerenciamento e essa ponte existente entre o urbanista e o arquiteto que desenvolve, que é o designer da cidade, que tem a sua forma de enxergar a natureza, devolvendo a ela o que pertence, mas utópico pensar que o município vai resolver. Para ele, a enchente é um barato, cara, porque cada ano vem milhões. Ou se falar de cheia, só vai ter gente passeando no parque, não é legal, pense nisso. A cidade vai ficar muito bonita, não vai trazer turismo, não vai trazer... Compreende? Então, nós, arquitetos, vamos insistir até o fim, senhores designers. Espero estar ao nosso lado, porque vocês são muito importantes, valiosos para nós. Formatarem não só ideias, mas interagirem diretamente a tudo isso. Para isso, nós temos que ter o Ministério Público ao nosso lado. Precisamos ter as secretarias do meio ambiente, secretarias que envolvam toda essa coletividade e necessária para a natureza. Aí sim, Luísa, nós vamos ter recursos suficientes, inclusive aqueles que pagam chamações onerosas. Eles ultrapassam o gabarito ou invadem terrenos, então eles acabam pagando. E esse fundo municipal, que é o Fundo Verde, pode ser utilizado nessas cidades inteligentes, né? Afastando, dando qualidade para as pessoas, levando o sistema solar, eólico, seja da maneira que for, da maneira como a gente possa discutir o que é a arquitetura do futuro. Importante que nós saibamos nos respeitar sobre os nossos limites, em especial, obedecendo a ordem da natureza. O que é montanha? Pô, você não a favela surge com uma denominação de uma samambaia do Rio de Janeiro, que na década de 30, abrindo a Avenida Rio Grande, obsoleto o centro, faz com que as pessoas peguem aquele material derrubado e levem para os morros. Surgem as primeiras favelas, a denominação de uma benca. Não é isso que nós queremos. Não queremos deslocar ninguém. Nós queremos permutas dentro das terras devolutas, aquilo que pertence ao rio, serviços, comércios, sejam transformados de novo em natureza.
As terras devolutas, onde não precisa ter investimentos do erário público, possa ser deslocado para esses locais. Que as cidades se convençam da necessidade de se unirem, não dividirem em bancadas políticas. Nós vemos isso na esfera federal, estadual, municipal, que nós sejamos somatórios. Não, toda essa nossa discussão, ela se torna realmente utópica. Ó. As pessoas estão falando de coisas que não acontecem. Acontece sim. A sociedade precisa deixar de ser, primeiramente, 50%. Ou nós pensamos coletivamente, ou a ciranda não vai cirandar. As coisas só são boas quando são boas para o coletivo. Hoje nós vivenciamos, além de uma pandemia, uma condição social onde, por mais que você busque uma solução de convivência, não há. A maioria dos bairros, como estão afogados pelos edifícios, você se projetou dentro de trancar, onde você, desde uma câmera que te orienta, te olha, te busca, te faz. A tecnologia é isso. Ou a tecnologia nós praticarmos aos poucos, como foi nos anos 60, 70, aquele êxodo para a cidade, aos poucos formatarmos também, cuidarmos um pouco das nossas nascentes, dos nossos rios, riachos, igarapés. Quando se dá ao homem essa incumbência, dá a ele essa necessidade também de observar e cuidar do lugar. Parece que quando o homem veio para a cidade, ele culpa até Deus porque não chove. Porra, vai culpar daquele outro. Que está aqui o rio, ele já ocupou tudo, a margem, tudo em cana. A ganância, ele não pode deixar 15 metros de cada lado, onde inclusive formam-se os rios, perdão, os ventos. Os ventos formam nos mares, rios e riachos. Você não tem nada que segura bem esses furacão que nós temos visto em cidades sendo devastadas pelas poeiras. Isso é a arquitetura do futuro que eu te falo. Não adianta eu trancar num prédio, fazer um edifício alto, usar um material, uma tecnologia, um titânio, algo que possa sair do imaginável. Não é isso. É cuidar um pouco daquilo que é nosso. E não é tão difícil. É só entendermos, sermos menos gananciosos, darmos prazeres a nós mesmos. Eu falo hoje que chupar uma manga ficou chato. Eu agrado a minha necessidade, que é da alma. O meu espírito que concorda. E meu corpo que fala, pô, você vai pagar 5 pau na manga? Então, é essa distância de chatice que não nos dá essa sublimação, que não nos deixa belo para a tecnologia. Ela nos dá esse amparo, isso. Quantos de nós têm essa condição de estarmos gratuitamente, aspas, mas de uma forma muito prática, ó, cada um vivendo o seu lugar distante, discutindo se não são papéis idênticos, são muito próximos uns aos outros. São Paulo, quando chove, é aquele desastre ambiental. É o rei guerrado. Nós ocupamos o lugar deles. Né? Então, entendemos um pouco que não há tecnologia que faça, a não ser flutuar. A gente começa que nem o surfista prateado, começa a andar no ar, tem aquelas coisas. Porque, do contrário, a cidade continua esburacada, é árvore que não dá mobilidade, não dá acessibilidade, não temos rampas. Então, a arquitetura do futuro é isso. É mobilidade, é acessibilidade, é cumprimento às NBRs. São espaços condizentes onde o cadeirante possa ser facilitado, onde o obeso, a criança, a gestante. Então, que arquitetura é essa do futuro que eu te pergunto? Eu não sei se eu estou indo para o caminho certo, se a natureza realmente da fala bem é essa, mas eu não quero falar de prédios bonitos. Eu quero falar dessa interatividade que o homem precisa ter com a arquitetura do futuro. E que futuro é esse que nós estamos fazendo? Será que vai ter? O que você acha, Otto? Não é pragmático, é só uma discussão. É curioso, né? Assim, como a gente se sente um pouco otimista em alguns aspectos, porque eu vejo que essas discussões estão crescendo, que existe uma preocupação, né? Então, tem mais pessoas falando sobre isso, e eu acho que a tecnologia ajuda demais, né? Da gente ter mais gente falando sobre isso, mais gente trazendo
esse discurso à tona, né? Fazendo as pessoas se atentarem a essas questões. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, dá uma certa preocupação, dá um certo nervosinho. Falar, será que a gente vai conseguir sair do discurso e ir para a prática, de fato? Né? Como o Júlia está apontando aqui. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, Lu, eu acho que sim. Cada vez mais os designers, os arquitetos, os urbanistas, eles estão preocupados, estão enxergando essas coisas, estão olhando para o passado, para as coisas que não funcionaram, né? O próprio planejamento urbano das cidades, que foi feito há algum tempo atrás, que né, destruiu as cidades, basicamente, essa relação com o ambiente, que hoje se busca resgatar. Né? Então, como praticamente tudo na história, eu acho que a gente vive de ciclos, né? De marés, de ciclos aqui. E talvez a gente esteja chegando numa maré, num ciclo novo de pensar arquitetura, de pensar ambiente, de pensar comunicação, porque isso é comunicação, a arquitetura é comunicação, de uma forma mais respeitosa. Então, Perfeitamente. eu procuro olhar isso com um certo otimismo, sim. Respeito, não enfrentamento. Por isso que eu fiz questão de dizer sobre essas habitações de interesse social. Né? Onde a pessoa possa realmente ter ali um prazer de estar, né? De no mínimo vivenciar. De resgate, né? Você olha para a arquitetura vernacular, ela tem tanto disso, né? São ambientes arejados, ventilados, onde você tem diálogo com a própria natureza, com o entorno, o uso de materiais. E eu acho que é o resgate disso, né? Talvez. Até porque quando se fala em vírus, proliferação, lembra-se do distanciamento. Nesses núcleos habitacionais, como eu me distancio do quê? Só se eu for para o meio da rua, cara. Vou me distanciar de onde eu não tenho. Mesmo, né? É só nós imaginarmos, nos depositarmos dentro desse ambiente. Uhum. Então, um pouco, não é dizer que eu quero reafirmar aqui alguma coisa que me deixa perplexo. O brasileiro não é Horácio, jogador de baralho, cara. É só ter oportunidade, ele é trabalhador. Dê oportunidade a essas pessoas, como você vê em todos os outros países. A ciranda só é boa quando ela é coletiva. Quando ela gira, faz girar. Nós estamos, como eu disse, perdidamente numa cidade, num país, num estado, 50, 50, 50, 50. Nós temos que ser, no mínimo, 90, 90, 100, 100. Ou nós somos isso ou não somos nada. Nós vamos continuar divididos e dividindo bancadas que, por sua vez, não vão fazer a sua vez. Eles vão fazer o seu interesse. É necessário que nós tenhamos essa consciência para que nós nos cobremos menos. Até porque nós não devemos agradar ninguém, nem Jesus o fez, vamos pensar assim. Nós não somos obrigados, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós admitimos fazer. Então, é importante essas intervenções, essa briga incessante junto aos conselhos regionais, aos conselhos dos meio ambientes, aos conselhos de desenvolvimento urbano, para que tomemos as rédeas, para que mostremos a eles que nós saibamos, que nós temos consciência de tudo aquilo que, na prática, não nos dão direito, porque direito não é dado, direito você já tem. Gente, o nosso tempo está no final. Mas já? Já. Não deu nem fome. Quase 1 hora já. Mas eu queria dizer que foi espetacular essa conversa, esse bate-papo. A gente pode fazer outros depois. Claro. Agradeço muito, Julinho, Otacília, a presença de vocês. Eu que agradeço. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, como as pessoas encontram vocês? Como eu fui convidado primeiro, eu passo a palavra então ao Otacília. Eu acho que ela que vai dar a consideração final dela.
Obrigada, Júlio. Feedback. Bom, eu acho que essa live, a importância dela aqui é trazer um pouco isso para a consciência das pessoas, né? Então, da próxima vez que você passear pelas ruas do seu bairro, observe o que tem ali e por que aquilo está ali, né? A simples observação, ela pode te trazer muita informação, né? E apurar o seu senso crítico para entender tudo que está acontecendo ali e ser um pouquinho mais ativo, talvez, né, nessas questões. Então, olhe para a sua cidade, né? Olhe para o seu ambiente, para o local onde você está. Eu acho que isso é muito importante. Olhe para as coisas, observe, né? Tenha um pouco mais de senso crítico, porque isso vai te ajudar a se portar melhor dentro da cidade, a entender a sua relação com os outros, né? O seu papel com os outros. Tudo isso passa pelo desenho da cidade. Então, vale a pena observar isso com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Bom, quem quiser bater um papo comigo, quiser saber de onde eu sou, para onde eu vim, tem aqui meu Instagram, é o Cabral. Eu sou designer, então eu tenho meu estúdio de design. Então, se alguém tiver precisando de marca, identidade visual, né, alguma comunicação visual, pode me chamar também. Estou admitindo clientes com ou sem experiência. O Instagram lá do meu escritório é Octo Design, mas você acha ali pelo meu perfil pessoal, facinho, para você não ter que ficar pulando de galho em galho aí. E é isso. Eu tenho alguns treinamentos, alguns cursos na área de comunicação também. Né, meu lado atriz me obrigou a ser também educadora. Então, eu tenho lá alguns treinamentos nessa área, algumas palestras para acontecer. Em breve vou ter a Semana de Design no Senac, onde eu fui convidada como palestrante. Então, se ficar ali pelo meu Instagram, vai ter umas novidades aí muito em breve. É assim que vocês me acham, para a gente continuar bate-papo, para a gente falar um pouquinho mais, bater um papo, tomar um café, eu estou à disposição. Bacana, cara. Bacana. Até eu me interessei por esse design, vou atrás de saber mais ainda. Obrigado. Luísa, a você, Otacília, responsáveis por esse diálogo que eu achei deveras importante. Creio que por mais que nós tenhamos ensaiado, ou que a gente ensaie o que dizer, na verdade a gente parte por outras vertentes, porque são acumulativas e quando você percebe, você não que tenha desviado, mas que tenha se comportado de uma maneira que se você não esclarece, você fica sem o seu próprio convencimento, né? E eu quero dizer, reafirmando as palavras de Otacília, sobre observarmos um pouco mais a nossa cidade, né? E darmos a ela um carinho necessário, porque não é só cobrarmos e exigirmos a participação do poder público. O simples fato de você plantar uma árvore em frente à sua casa já deixa o ambiente mais agradável, o sombreamento, uma ilha minimizadora de calor, um poleiro das árvores, que ela seja frutífera em todos os aspectos, não só da beleza, mas da qualidade de vida que ela nos traz. Então, parabenizo a oportunidade, a To Make, a você, Otacília, muito obrigado. Hoje aprendi mais essa e espero realmente estar de novo com vocês. Que aqueles que nos acompanham recebam um abraço fraterno, verdadeiro, e que a gente possa estar outras vezes juntos. Ok, Julinho, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Vamos marcar outra vez. Vamos marcar uma continuidade desse assunto que sempre é muito interessante. Muito obrigada a todos, gente. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Valeu. Você também. Tchau, tchau. Valeu. Desligo.